Então, né, meus patrões, assunto polêmico. Mas é o seguinte, vou dar todo o contexto de por que eu tô fazendo esse vídeo agora, né? Primeiro porque, tipo, as últimas notícias que saiu sobre esse caso foi há um ano atrás, e um ano atrás eu não tinha um canal no YouTube. E eu sempre quis tratar sobre esse assunto porque foi muito pesado pessoalmente pra mim. O Johnny Depp, ele é basicamente o meu segundo ator favorito, assim, ator e artista favorito. E eu acompanhava tudo dele, entendeu? Eu era um fãzão do Johnny Depp. Até hoje, como você vai ver no final desse vídeo, eu ainda sou. Então eu gostava muito dos filmes que ele fazia, já assisti todos os filmes dele, entendeu? Eu já vi a biografia dele, entrevista e tudo mais. E eu abandonei tudo isso quando eu vi aquele caso da Amber Heard, né? Que é atualmente a ex-esposa dele. E eu fiquei em choque, porque eu não imaginava que uma pessoa tão maravilhosa, que trouxe tanta felicidade pra mim, e eu nem, tipo, nunca vi pessoalmente o cara, entendeu? É essa loucura de ser fã com a pessoa que você admira, tá ligado? Foi muito chocante pra mim. E eu, tipo, larguei tudo, até passei muito tempo sem ver nenhum dos filmes dele, justamente por causa disso. E eu ficava, tipo, porra, mas eu queria escutar o lado do Johnny Depp, tá ligado? E quando começou as acusações, e eu vi o lado dele, eu realmente percebi que no final era ele que estava certo. E isso se comprovou com o tempo. E eu vou explicar tudo pra vocês hoje. Então, pô, antes de eu explicar toda essa treta, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais pessoas escutarem essa história, que eu acredito que é uma coisa que é muito mal falada e muitas pessoas ainda têm a visão errada do Johnny Depp depois que aconteceu toda essa merda. Então, é isso. Vamos começar? Bom, depois que eles se separaram mesmo, a Amber, ela deu uma entrevista dizendo que ela tinha sido agredida fisicamente pelo Johnny Depp enquanto eles estavam casados e tudo mais. E isso chocou o mundo, né? Porque esse Johnny Depp é um cara que estava no sucesso, no auge da sua carreira. E isso, aconteceu e ele perdeu o papel, né? As pessoas que não esperaram escutar o lado dele da história já foram lá na Disney, tipo, tá, e tira todos os papéis que ele vai fazer e tudo mais. Ele estava até já cotado para o Piratas do Caribe 5, que vai né, acontecer. E perdeu vários papéis de filmes importantes, estava cotado também para entrar no universo cinematográfico da Marvel, então ele perdeu papéis importantes que iam dar um up muito grande para a carreira dele, justamente por causa de toda essa merda. Quando saíram as acusações, a primeira coisa que foi em evidência a favor do Johnny Depp foi justamente suas ex-esposas, né? Porque ele tinha casamentos anteriores a Amber Heard. Então, elas saíram em favor dele, dizendo que ele era sempre um cara muito calmo, que conversava, que sentava para conversar e tudo mais, e que isso não seria de perfil dele cometer essas agressões, e que elas nunca foram agredidas pelo Johnny Depp, nem moralmente, nem fisicamente. Então isso já dá uma coisa estranha nessa conversa, entendeu? E aí fica mais estranho com o decorrer do tempo, em que a Amber continua falando isso e tudo mais, e ela subindo a popularidade dela, né? Porque ela tava se fazendo de coitada para as outras mulheres e é aquela coisa, né? Geralmente quando uma mulher diz que foi agredida moralmente e fisicamente, as pessoas tendem a ficar do lado da mulher, sendo que tipo, o correto seria você ver os dois lados da história e se tiver algum caso, né, processo e tudo mais contra uma das partes, você terminar de ver e ler o processo, que nem o caso da Mari Ferrer que eu já expliquei pra vocês. Leia o processo, cara, pelo amor de Deus, leia o processo e escuta todo lado da história antes de você soltar a sua opinião no Twitter, antes de você soltar a sua opinião no Instagram e ficar detonando o cara falando mal dele sem escutar a história toda, entendeu? Então, aconteceu isso e foi se revelando mais o lado do Johnny Depp, né? Saiu a entrevista do Johnny Depp dizendo que a Amber, ela decepou uma ponta do dedo dele com uma garrafa, entendeu? Então você já vê daí, tem evidências disso, fotos disso, a entrevista do cara falando, entendeu? Então começa daí, o John falando que sempre era ela que começava as agressões e tudo mais, e ele nunca chegou a agredir ela, a não ser uma vez em que eles estavam na Austrália e ela começou a jogar coisas nele, a agredir ele e tudo mais, e ele, para se defender, jogou uma coisa nela, entendeu? Então isso foi literalmente o único caso em que ele fez, entre aspas, uma coisa, e ela utilizou justamente esse caso para criar toda essa confusão que você conhece sobre o Johnny Depp. Então basicamente foi isso. Então saiu até áudios que estavam no celular da própria Amber Heard na época que eles estavam casados,
em que eles foram para uma terapia de casal e ela admitiu, por A mais B, que agredia sim ele, tá ligado? Tanto que tem uma parte em que ela fala, tipo, eu dei um soco em você, mas não foi tão forte assim, não sei o que. Aí ele, não me diga como eu deveria me sentir em relação a isso. E, tipo, no áudio ela extremamente agressiva, no tom, tipo, que querer ir pra cima do cara e o Johnny sempre calmo, assim, falando, tentando falar o mais de boa possível, tá ligado? Então, esse é um lado da história que você muito provavelmente não conhece. E que, como tá no título do vídeo, o feminismo moderno ajudou a acabar com a carreira do Johnny. Graças a Deus, as pessoas estão voltando a perceber que ele não é o culpado e que ele já tá pegando os papéis aí, tá pra voltar pro cinema, né, a qualquer momento em um dos filmes que vai sair. E foram atrás dele para ele perder tudo, entendeu? Tipo, o cara perdeu o papel do Piratas do Caribe, que era uma coisa que ele amava fazer, era uma coisa, é coisa da vida dele. Ele ia em hospitais em que as crianças estavam com câncer, ele andava sempre com aquela roupa toda dentro de uma mala, entendeu? O cara era dedicado muito ao trabalho dele, amava o que fazia. E tiraram essa coisa dele, né? O chama da vida dele, que ele é ator. Então tiraram tudo isso dele justamente porque preferiram escutar um lado em detrimento do outro. E é como eu tô dizendo aqui, quando você vê um caso desse, escuta toda a parte da história, escuta toda a conversa, entendeu? Pra você não agir como um babaca e arruinar a vida de uma pessoa por uma coisa que você só escutou um lado e não liga mais pro outro, tá ligado? Então é esse tipo de coisa, esse é o problema da internet. As pessoas acham que sempre tem que tomar parte de algo, sempre tem que estar comentando algo, e não, cara, você não precisa ter opinião sobre tudo. E se você for ter uma opinião, 5 minutos, pesquisa 5, 10 minutos na internet sobre o assunto, sobre os dois lados, para você entender, porque você pode acabar com a vida de 1 milhão de Johnny Depps por aí. E o que eu acho mais perigoso nisso, nessa coisa, nessa consequência dessa tralha toda, assim como eu já falei da Mari Ferrer e tudo mais, é que isso prejudica todas as mulheres que depois disso, né, depois dessa treta toda, vão chegar para a polícia, ou vão chegar para uma pessoa e falar: eu fui agredida pelo meu marido, eu fui agredida tanto moralmente quanto fisicamente. E a pessoa vai pensar, tipo, porra, mas será que ela é uma Amber Heard da vida? Será que ela não é uma Mari Ferrer da vida que tá tentando tirar proveito só porque ela sabe que eu vou ficar do lado dela? Tá ligado? Esse é o problema. E isso prejudica toda a construção do antigo movimento feminista, que é o que prestava, né, ali na primeira, início da segunda era do feminismo, que é o que realmente, que as mulheres realmente queriam, a igualdade de tudo, né? E hoje em dia você vê, né? O movimento feminista serve justamente para Amber Heards se popularizarem e ficarem do lado dela. Infelizmente isso acontece até hoje. Como eu disse, o caso Mari Ferrer tá aí para mostrar, né, que é o mais recente. Então fico triste com tudo isso. Minha dica para você é, como eu disse, escuta os dois lados sempre. E não vai falar mais da internet sem você saber minimamente sobre o assunto, tá ligado? Porque senão você pode acabar com a vida de uma pessoa desnecessariamente. O Johnny Depp teve depressão depois que aconteceu isso, né? Perdeu a vontade de atuar, porque ele poderia ter até atuado em filmes menores, mas não quis, porque ele sabe que não era do nível dele e entrou em depressão por causa disso. Então é isso, galera. O tema de hoje é bem pesado, mas é mais uma lição de moral. E para vocês tirar esse imaginário popular que sempre a mulher ou sempre o cara deve estar certo, tá ligado? Espera com tempo para se comprovar isso. Não seja imediatista. Tanto leve isso para sua vida, não seja imediatista. Pense sempre a longo prazo e escute todos os lados. É isso, basicamente. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com as outras pessoas, para que as outras pessoas não virem mais acusadoras dos Johnny Depps da vida e que escutem todas as partes antes de falar besteira. É isso, valeu e até a próxima.